Senhor Jesus, Senhor, graças te damos pelo teu corpo, ao qual estamos incluídos, do qual fazemos parte, Senhor Jesus, e esse corpo, Senhor, que irá, Senhor, cumprir toda a tua vontade, estabelecer, Senhor, o teu desejo, Senhor, cumprir com os teus desígnios, Senhor, é por meio da igreja que o Senhor vai encher toda a terra com a tua glória, Senhor Jesus. Senhor, então, Senhor, primeiramente nos encha, Senhor, encha-nos até transbordar, encha-nos com tua glória, encha-nos com tua natureza, encha-nos, Senhor Jesus, Senhor, com as tuas riquezas, Senhor, Senhor, satura-nos com tua vida, Senhor, ocupa cada espaço, Senhor, mas para isso precisamos nos esvaziar, nos despir de tudo que é natural, de tudo que é terrenal, Senhor Jesus, para abrir lugar, Senhor, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor nos complete, para que o Senhor transborde, Senhor, de dentro de nós, Senhor Jesus, essa água da vida, Senhor, queremos ser, Senhor, essa fonte, Senhor, que jorra vida, Senhor, que jorra, Senhor Jesus, a tua glória, que jorra a tua palavra, Senhor, que jorra, Senhor Jesus, ó Senhor, o teu desejo, Senhor, Senhor, acha em nós, Senhor, essa fonte abundante, Senhor, e te agradecemos ainda, Senhor, porque podemos estar junto dos irmãos essa noite, para ganharmos mais do Senhor, para que o Senhor nos preencha mais, para que o Senhor nos encha até a tampa, Senhor, enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com tua vida, enche-nos com tua natureza, ó Senhor Jesus, Senhor, elimina de nós, Senhor, tudo que é velho, ó Senhor, se bebemos, Senhor Jesus, da água deste mundo, Senhor, nós tornamos a ter sede de novo, Senhor, mas quem experimentar dessa fonte que é o Senhor, nunca mais terá sede, mas achará em Ti, Senhor, alegria, achará em Ti paz, achará em Ti, Senhor, gozo, achará em Ti satisfação, achará em Ti, Senhor Jesus, ó Senhor, Senhor, é um resultado, Senhor, de toda a nossa busca, Senhor Jesus, achará em Ti, Senhor, a razão do nosso viver, Senhor, queremos, Senhor, imergir, Senhor, nesse rio, queremos beber desse rio, Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, pelo fluir do Espírito, ó Senhor, conduza-nos segundo o Teu querer, não queremos ser fortes em nós mesmos, não queremos ser valentes em nós mesmos, Senhor, não queremos, Senhor Jesus, entrar nesse rio, Senhor, com os nossos pés no chão, queremos mergulhar, queremos imergir, queremos, Senhor Jesus, deixar-nos ser levados por Ti, Senhor, então nessa noite usa da Tua palavra para nos levar, Senhor, ao cumprimento do Teu desejo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pela palavra de Deus, né? Nós cantamos um hino que fala que nós vamos beber até transbordar. Essa água, essa fonte, ela é inesgotável. Mas ela por si só, ela não vai transbordar em você. Você precisa beber. Você precisa querer. Você precisa anelar. Se eu não quero, eu não toco nessas riquezas que essa fonte, essas riquezas que essa vida de Deus me traz. Irmãos, quando eu e você emergimos no rio, nós somos totalmente tomados pela plenitude de Deus. Quando você está imerso nesse rio, não tem como você, irmãos, não tem como você resistir por muito tempo. Uma hora você vai ter que morrer. Por mais que você, irmãos, nessa noite está tentando segurar a sua respiração, faça a respiração da vida, invocando o nome do Senhor. E você já reparou que às vezes nós estamos na reunião segurando a respiração, prendendo a respiração? O Senhor quer nos levar nesse rio. Às vezes você já está até sendo levado, mas você está ainda segurando, prendendo a sua respiração. Você não está soltando. Irmãos, mas ninguém dura muito tempo. Esse rio, uma vez que você está nele, irmãos, mais cedo ou mais tarde ele vai te tomar. Você vai morrer para você mesmo. Você vai morrer para o seu homem natural. Então assim, irmãos, quando você abrir sua boca, essa água que está fora,
ela entra para dentro de você. E ela passa a preencher todo o seu ser. E você é totalmente saturado e tomado. Há um rio passando nessa reunião, nessa noite. Eu não sei se você creu nisso. Eu não sei se você já viu isso. Mas nós oramos ao Senhor para que você veja, irmãos. Esse rio já tem muitos sendo levados por ele. Mas às vezes você está aí com água nos tornozelos. Aquele homem que estava medindo 1000 e mais 1000 em Ezequiel, ele é o próprio Senhor. Ele estava medindo e te fazendo adentrar mais. Ele não quer que a água fique no seu tornozelo, nem no seu joelho, nem nos seus lombos, nem no seu lombo. Ele quer te levar por completo. Ele quer te levar por completo, irmãos. Então esse rio, ao contrário do rio físico, que se você cair num rio físico, e essa correnteza for forte, e o lugar não for raso, você vai se afogar e você vai literalmente morrer. Mas esse rio da vida é ao contrário disso. Ao invés, ele quer aniquilar, ele quer exterminar o seu homem natural. Para que uma vez quando você abra a sua boca, não prenda a sua respiração. Quantas reuniões nós vemos aqui, prendemos a nossa respiração, irmãos? O rio está levando, você está... Porque se eu abrir a boca, eu vou ser tomado da plenitude. Se eu abrir minha boca, eu vou ser tomado da plenitude de Deus. Eu vou ser enchido, como lemos no alimento diário, até a tampa. E ao contrário de um rio físico, que uma pessoa ao abrir a sua boca, ela não aguenta segurar a respiração por muito tempo. Ela vai se afogar. Por que ela se afoga? Porque a água entra pelo seu nariz, pela sua boca e vai para o seu pulmão. Irmãos, Deus quer que essa água da vida entre por sua boca. Tome todo o seu ser e depois disso, irmãos, ela flua por meio de você. Então você precisa, Senhor, eu não quero prender a minha respiração numa reunião como essa. Você está prendendo a sua respiração, irmãos? Talvez você esteja. Sabe como que nós sabemos que nós estamos prendendo a nossa respiração? Quando os irmãos pedem, vamos invocar o nome do Senhor, você não invoca. Está prendendo a respiração. Porque o alimento diário, quem lê o alimento diário sabe, aqui fala. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, teve uma palavra que falou que esse levantar não é pela manhã somente não, é nas reuniões. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor. Num rio físico, você não respira debaixo d'água, irmãos. Você não respira no rio natural, físico, mas no rio da vida você respira. No rio da vida você é capaz de respirar, sabia, Dulce? Quando você faz isso, irmão, a água, ela entra para dentro de você, representando a vida de Deus, e ela enche você. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados, e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, respiração da vida. Ó Senhor Jesus, não prenda a sua respiração, irmãos. O rio está passando e você está com a sua respiração presa. O que é? Você não está querendo ser levado por ele, não? Você está com medo de quê? De que você tem medo? Irmãos, nós temos medo de exercitar o nosso espírito. Eu tive esse sentimento aqui agora, sabia que nós temos medo? Você tem medo de exercitar o seu espírito? Sabia que nós temos às vezes medo? Porque talvez eu vou ser levado para um patamar que eu não conheço. E às vezes nós temos medo do desconhecido. Mas, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Que Ele quer te levar, irmãos, até ser cheio dEle. Completamente tomado de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, vamos abrir a nossa boca. Amém? Não prenda a sua respiração, abra a sua boca, invoque o nome do Senhor. Amém? Imerge nesse rio, irmãos.
Mergulhe nesse rio, irmãos. Não, irmãos, não prenda. Abre deixa essa água entrar para dentro de você, irmãos. Tem boia? Tem boia? Tem alguma boia aí? Tem? Tem muita boia ainda. A vida da alma nos enche de boias. Aí, ao invés de você se elevar, você está flutuando. Você está ali na superfície do rio da graça, da vida. Irmãos, Deus não quer para nós que nós sejamos filhos superficiais. Talvez nós estamos na superfície ou não. Talvez você não experimentou ainda o que Deus tem para você, porque você talvez está na superfície. Mas Deus quer furar a sua boia, irmãos. Essa boia que te prende. Essa boia que às vezes é um orgulho, é um ego. Deus pode usar um espinho, aquele mesmo espinho que estava ali em Paulo, ó, furando ali, ó, para que você não se ensoberbeça. O que é esse ensoberbecer, Vaninha? É você inflar. O ego infla, o ego enche, sabe? Você fica ali cheio, não da vida de Deus, mas cheio de si, cheio do ego, cheio de orgulho, cheio de conceitos. Isso infla o filho dos filhos de Deus. Aí, em vez de afundar a boia, aí Deus falou: deixa eu providenciar um espinho para você, Paulo, porque você recebeu revelações inefáveis, palavras inefáveis. E talvez por isso você venha se orgulhar. Eu estou vendo, Paulo, que você está começando a se inflar. Você está se enchendo aí. Então, seja, um espinhozinho na carne para você. E você vai orar por 3 vezes, Deus não vai tirar de você. Porque quer furar nossa boia, irmãos. Uma reunião começa, Deus quer furar nossa boia. Quebrar o nosso gesso. Não é isso? Então vamos manter essa esfera de imersão. Imersão na palavra, imersão nos hinos, imersão no invocar, irmãos, para que sejamos levados por toda essa, tomados por toda a plenitude de Deus. E na semana 4, alimento diário, terminando esse volume aqui, ó. E a partir de segunda-feira nós vamos dar início a este aqui, ó. Volume 3 dessa série, que tem como título A Presença Invisível de Jesus. Esse vermelhinho aqui, viu? Se você ainda não pegou o seu, procure o irmão responsável do seu GFCM e pega o seu antes de ir, tá? Então, a semana 4, qual que é o título da semana 4? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós lemos o versículo 22 e 23 de Efésios, que fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é a plenitude de Deus, certo? Cristo, quando estava nesta terra, irmãos, Paulo falou aos Colossenses: este é a imagem do Deus invisível. Cristo era a expressão exata do ser de Deus. Cristo era a imagem do ser de Deus. E Cristo, homem, andando por essa terra, ele experimentou o que é ser tomado da plenitude de Deus. Cristo, a todo momento, ele estava ali, sendo tomado pela plenitude de Deus. Cristo é a plenitude de Deus, a igreja é a plenitude de Cristo. Aqui falou: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele. Então a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja, irmãos, ela foi dada à igreja todas as riquezas insondáveis. Foi revelada à igreja todas as riquezas insondáveis de Deus. E essa igreja é responsável por colocar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. Certo? Aqui fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Posicionalmente, todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. Porque Ele está sim assentado
acima de todo principado e potestade. Semana passada nós vimos que pela força do seu poder, pelo poder, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à destra da majestade nas alturas. Rompeu toda a barreira de demônios, de principados e potestade nos ares e subiu muito acima de todo principado e potestade, poder e domínio, autoridade, rei e nome que possa existir. Posicionalmente o Senhor está acima de todas as coisas. Mas em realidade, irmãos, todas as coisas ainda não foram postas debaixo dos pés do Senhor, embora Ele esteja acima delas. Nós às vezes temos, por não termos uma visão adequada, você entra ali em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, versículo 2, o que fala ali? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí você liga tudo o que acontece no mundo como sendo a vontade de Deus. Aí você fala, não, está acontecendo isso, mas é a vontade de Deus, então isso é bom. Não é. Nós no GF, quinta-feira, desfrutamos um pouco sobre isso. Tudo o que acontece hoje é a vontade de Deus sendo feita? Não. Mas é a permissão. Ele permite, mas não é a vontade dele. Certo? Ele permite. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Lembra lá da história de Jó? Satanás, foi diante de Deus, deixa-me tocar na vida de Jó, tal. Pediu uma permissão. Lembra daquela legião de espíritos que estava possuindo aquele jovem na ilha de, eu sempre confundo o nome, Genezaré, como é que é o nome ali? Marcos 5, é 5? Genezaré, é isso. O Senhor já chegou, os demônios falou, opa, o que temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Será que já nos vem? Será que você já está vindo nos incomodar antes do tempo? O que os demônios pediram? Permita-nos sair desse corpo e entrar naquela manada de porcos. Não foi isso? Talvez você não lembre da passagem. É Marcos. Marcos 5, rapidinho aqui. Para você entender, irmãos, para que nós possamos entrar nesse encargo aqui. Marcos capítulo 5. Deixa eu ver se é isso. É 5. Marcos 5, aqui ó. Versículo 15. Marcos 5,15 fala, então saiu o povo para ver o que sucedera. Então, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha, legião. Você sabe o que é uma legião, irmãos? Incontáveis e incontáveis espíritos malignos, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à seca. Não, eu adiantei. É o 5:1 fala, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Olha só, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. É isso? Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem.
E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, olha aqui, e rogou-lhe, presta atenção, encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Tem muito significado, não vamos entrar nisso aqui. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus o permitiu. Nada está fora da permissão de Deus. Nada que acontece está fora da permissão do Senhor, correto? Mas nem sempre tudo que acontece é a vontade dele. Entendeu, irmãos? Só vai ser boa, perfeita e agradável quando esta for a vontade dele. E a vontade dele só é feita quando estamos debaixo deste encabeçamento, certo? Quando eu e você não estamos debaixo do encabeçamento, a vontade não é feita. Aí o que acontece? Eu ajo por mim mesmo. Tomo as minhas decisões, as minhas atitudes e sigo os meus caminhos. Vai ser bom o que eu vou encontrar? Não. Vai ser boa, perfeita e agradável? Não vai, irmãos. Mas foi a permissão do Senhor. Por que a permissão? É o livre-arbítrio. Você é livre para tomar as suas escolhas. Escolher. O homem, lhe foi permitido fazer as suas escolhas e escolher o que ele quiser. Mas este também será o responsável pelas as consequências das suas escolhas. Deus permite. Aí você vê comigo agora. Era vontade de Deus que o homem comesse do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Mas Deus permitiu que o homem comesse. Tudo está debaixo da permissão. Mas nem tudo está debaixo da vontade. Certo, irmãos? Você está compreendendo agora o encargo do alimento diário? O encargo da igreja? Porque na igreja, primeiramente, a vontade de Deus precisa ser feita. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Porque primeiramente a vontade de Deus não vai ser feita lá fora sem antes ser feita aqui dentro. Então, seja, as atitudes, as escolhas, o que acontece, irmãos? Tudo que está acontecendo, tudo que acontece, não é a vontade de Deus. Nem tudo, mas é a permissão. Aí sim ele permite. Aí às vezes você toma suas escolhas erradas, precipitadas por você mesmo, seguindo o seu coração, seguindo a sua percepção humana. Dá errado, aí você vai lá e ora Romanos 12:2. Ah, Senhor, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas era a vontade de Deus ou não? Eu fiz a vontade de Deus ou eu fiz a minha? Se eu faço a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu faço a minha vontade, não vai ser boa, nem perfeita e nem agradável. Vai haver sofrimento. Você está entendendo, irmãos? Deus, Ele permite. Ele permite. Então, aqui, quando fala isso aqui, agora, Isaías, rapidinho comigo, Isaías 40. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 9 e 10. Isaías 43, 9 e 10. Olha só isso aqui. Isaías 43, 9 e 10. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais
que sou eu mesmo, e que antes de mim, deixa eu ver aqui, é 42, é o 43, não é o versículo, não é esse versículo que eu tinha desfrutado, não. Ainda que houvesse dia, eu era. Não, não é esse aqui não, irmãos. Depois eu vou lembrar que eu falo para você, que é muito versículo. Então, voltando para Efésios, porque em Isaías fala a respeito da vontade, que ainda a vontade não é feita, mas em breve, tudo o que acontecer, quando o reino vier, a vontade será feita. Somente a vontade de Deus, entendeu? O que, que vai determinar a vontade de Deus? A vinda do reino. A vinda do reino. Então, Efésios 1, né? Lemos o versículo 22 e 23. Abra comigo Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15 fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha como que Paulo apresentava Cristo para os irmãos em Colossos. Esse momento aqui, irmãos, ele é o centro. Quando atingir a plenitude dos tempos, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, vai chegar um tempo, no final dos tempos, em que Cristo sendo o centro, ele vai enchendo a circunferência. Certo? Vai enchendo a circunferência. Olha, isso é plenitude. Plenitude é encher até a tampa. É encher até transbordar. Isso aqui é a plenitude. Plenitude é encher, irmãos, a circunferência com a vida e natureza de Deus em Cristo. Olha que isso aqui é maravilhoso. Agora volta comigo para Senhor Jesus. Aqui, ó, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes. Se ele é antes de todas as coisas, então Deus, para criar as coisas, ele tinha que ter um ponto de referência. E o ponto de referência é Cristo. Aí você desfruta, Senhor Jesus, Provérbios 8, quando Deus estava ali planejando, né, a criação, e Cristo estava com ele como seu arquiteto. Deus estava, irmãos, criando todas as coisas em Cristo, por meio de Cristo. É difícil você entender, não sei se você está entendendo isso aqui. Quando fala ele é antes de todas as coisas, que ele é o princípio. Cadê a figura? Ele é o princípio. O que é antes de todas as coisas? Você pode entender como o princípio de todas as coisas. Aí você vê, agora você desfruta Apocalipse 21. Apocalipse. Versículo 21. Capítulo 21, versículo 5 e 6. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Olha, eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego, não é isso? Porque no Novo Testamento foi escrito em grego. Então, para que eles pudessem compreender, ele usou essas figuras. Eu sou o início de tudo e eu sou o término de tudo. Irmãos, isso é maravilhoso. O alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Agora, cadê a figura? Olha aqui para você ver isso aqui. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. O alfa, o ômega, o princípio, o fim.
Você entendeu ou não? Ele é o alfa, o princípio, quando nele foram criadas todas as coisas. E ele será o ômega ou o fim, quando todas as coisas tiveram sido tomadas pela plenitude de Deus. Então ele será o fim. Ele é tanto o início como o fim. O início está aqui, ó, o ponto de partida. E o fim. Esse início, irmãos, ou seja, aqui, Cristo sendo como centro, ele está sentado à destra de Deus nas alturas, acima de todo principado e potestade, certo? Mas aqui ainda há um vazio. Certo? Que precisa ser preenchido. Esse vazio aqui, ó, presta atenção, pode aplicar tanto, primeiramente, o meu e o seu interior. Tanto como a igreja e, por fim, toda a terra. Você leu no seu elemento diário que para você ser preenchido ou enchido, algo tem que ser tirado. Não é isso? Porque não tem como Deus acrescentar algo em um lugar que já está ocupado, certo? Então, seja a nossa responsabilidade de negar a nós mesmos, entra nessa parte aí. Você se despoja do velho homem para ser revestido do novo homem. Quando você esvazia de si mesmo, toma a sua cruz, o que está te enchendo de terrenal e de natural e do primeiro homem, do velho Adão, o velho homem ou o primeiro Adão, você vai abrindo lugar, e esse lugar que está vazio, ele precisa ser preenchido. Então, seja, todas as vezes que você invoca o nome do Senhor com realidade, você esvazia-se um pouco da sua velha criação, e você vai sendo um pouco preenchido da nova criação. E isso não é feito do dia para a noite, é um processo. Entendeu? Porque, irmão, se eu e você estamos vazios, qualquer coisa vai vir e vai preencher você. Lembra que o Senhor falou a respeito dos espíritos que voltam, saem e voltam ao encontrar a casa vazia? O que acontece? Volta mais forte com aquela legião? É isso aqui. Enquanto eu e você invocamos o nome do Senhor, negamos a nós mesmos, nós estamos sendo esvaziados. E a plenitude está preenchendo você. Olha aqui, ó. Aí vai fazendo aqui, vai crescendo. Olha só, vai. Quando chegarmos a esse ponto aqui, irmãos, como pessoa e como igreja, aí o reino poderá se expandir para a terra. Porque o Senhor só vai trazer o reino para a terra quando primeiramente o reino já tiver sido trazido para a igreja. Porque a igreja é a responsável por colocar as coisas debaixo dos pés do Senhor. Está me entendendo? Deixa a figura aí ainda. Volta para Colossenses 1. Ele é antes de todas as coisas. Então ele é antes. Antes de tudo existir, ele já existia. Não lemos lá em Isaías 43, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, irmãos, eu sou. O que o Senhor falou antes que existisse Abraão? Eu sou. Olha, Senhor Jesus. Então, ou seja, ele já era o início de todas as coisas. Tudo, irmãos, tem Cristo como início. Mas nem tudo tem Cristo como fim. O homem inicialmente foi criado desse centro, mas muitos não chegaram ao fim sendo este fim aqui. Ó. Alguma coisa aconteceu no percurso. Então nós precisamos abrir o nosso coração, Senhor, o quanto eu estou sendo preenchido da sua plenitude. O significado de plenitude, irmãos,
É encher, em outras palavras, é encher até não caber mais. É pegar esse copo e ir enchendo de água até ele ficar na régua. Aí tá bom. Deus falou, não chegou onde eu queria. Não, Deus vai continuar enchendo. É interessante isso aqui. Porque uma vez que ele continua enchendo, vai transbordar. E uma vez que esse copo transborda, ele vai alcançar. Ele vai molhar todo esse púlpito. Certo, irmãos? O que vai acontecer se eu continuar enchendo? Aí vai encher todo esse púlpito, vai pingar por esse chão e vai escorrer por essas cadeiras. E vai ganhar todo esse lugar. É isso, irmãos. Isso é plenitude. É encher, encher, encher até você transbordar. E começou a transbordar, ele vai continuar enchendo. Porque ele tem uma terra, um território, um domínio para dominar ainda. Que ele ainda não dominou. Mas para isso ele primeiro precisa encher o copo. E esse copo somos nós. Novidade para você. Você é esse copo. Aonde que a água está? Tá no tornozelo. É isso aqui de água. Um dedo. Comparado ao rio de Ezequiel 47. Está nos joelhos. 3 dedos. Está no lombo. Mas ainda Deus não quer nada no pé, no joelho, no lombo, não, irmãos. Deus quer é transbordar. Aí você mede o espírito. Ah, não, eu já desfrutei bastante. Você coloca a régua. Já está bom, Senhor. Aí você dá uma freada, né? Não, já encheu. Irmãos, esse enchimento, ele é contínuo. E eu vou te falar, meu querido. Para que você possa ser preenchido, você precisa estar debaixo de uma torneira. E essa torneira, essa água é a palavra profética. É a vida de Deus. E você precisa estar, irmãos, para ser preenchido no lugar certo. Se você está no lugar errado, aqui está a torneira, você está aqui. Que diferença que vai fazer? Nenhuma. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar debaixo do encabeçamento do Senhor. Voltando para Colossenses 1, fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se eu não me engano, sunistal no grego. É unir todas as... É um imã, é como um imã. É unir tudo que está ao redor para o centro. Tudo que está ao redor é atraído e é unido a um ponto só específico. Isso que é subsiste. Subsiste é unir todas as coisas, colocar... Sabe aquele material que estava jogado lá na rua, aquele tijolo? Você vai entender agora o que é subsistir. Sabe aquele tijolo que estava lá na rua? E sabe aquela areia que estava na outra rua? Sabe aquele cimento que estava na outra rua? Sabe aquela argamassa? Sabe aquele ferro 3/8 que estava na outra rua? Atraiu a um ponto só. Isso é nele tudo subsiste, porque ele é o imã que atrai todo o universo para ele mesmo. E como que ele atraiu a este ponto? Que ponto é esse trazendo para a nossa realidade hoje? A igreja. Então a igreja é esse ponto onde Deus tem nos unido, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, um material que estava separado, outro que estava separado, outro que estava afastado, o que ele fez? Nele tudo subsiste, nele tudo se une. As partes se unem em um só lugar. E compõem, aí que é mais interessante, um só corpo. Irmãos, Senhor, você não fica alegre com... Irmãos, nós estávamos separados, mortos em nossos delitos e pecados. Aí o que Deus em Cristo fez? Nos uniu. Você estava onde, TT? TT estava lá fora. Aí onde eu estava lá fora. Aí onde Fida estava? Lá fora. Aonde Bia estava? Lá fora. Aonde Gera estava? Estava lá no Espírito Santo. Estava lá fora, né? Aí o que Deus fez? Eu vou unir essa turma num ponto só. Eu vou unir essa turma em um lugar só.
Eu vou atraí-los para um lugar só. Um lugar só. E esse lugar é a igreja, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, que maravilha é isso. Aí nós estamos unidos aqui, aí agora ele pode preencher. Terminando aqui, eu preciso terminar isso aqui. Aí versículo... Nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito. Não, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, é o primeiro. Ele é a primazia, é o primeiro lugar. Primazia tem como significado o primeiro lugar, o lugar de honra. Agora, irmãos, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude, Cristo precisa ter o lugar de honra na nossa vida. Porque se não tiver o lugar de honra, Ele não vai te preencher, irmãos. Está entendendo ou não? Preciso de preencher. Porque quando Cristo é a sua primazia, Ele vai te preenchendo com a plenitude de Deus. Aí você vai, irmãos, tendo todo o seu interior, vai enchendo o tanque. Você está imerso, né, no rio, aí você abre a sua boca para fazer a respiração, aí você vai bebendo a água da vida. Aí a água da vida vai preenchendo você. Aí vai chegar um momento que vai ser tudo água. Tanto o seu corpo vai estar exterior na água, como o seu interior vai ser tomado pela água. Entendeu ou não? Vai ser totalmente unido àquela água, aquele rio. Aí, no versículo 19 fala: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Senhor Jesus, espera rapidinho aqui, rapidinho e eu termino aqui. Olha o que fala na Strong, a respeito dessa plenitude aqui. É 1,19, né? Fala o seguinte, plenitude, tá aqui ó, pleroma. No Novo Testamento, o corpo dos crentes que está cheio da presença, poder, ação, riquezas de Deus e de Cristo. O corpo está cheio das riquezas de Deus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, é tudo por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, ele é o centro. E uma vez que ele é o centro, e nós estamos nele, como esse centro, Deus, irmãos, está fazendo hoje uma obra na igreja, na minha e na sua vida. Você precisa crer nisso. Você crê ou não? Isso tudo é crer. Se você não crê, irmão, essa palavra não vai fazer nenhum efeito para você. Nós, irmãos, nós estamos sendo preenchidos. Deus está colocando mais da natureza dele em você. Deus está, irmãos, acrescentando mais da santidade dele em você. Deus está acrescentando mais da riqueza dele em você. Deus está acrescentando mais, irmãos, da natureza dele em você. Até chegar o momento de você se tornar isso aqui. Aí você vai chegar em Gálatas 5, 25. Já não sou eu quem vive. Vive em mim. Olha aqui o que é viver em mim. Olha aqui, presta atenção. Aqui é o ponto, é o início. Mas ele expandiu tanto que ele se tornou na minha vida tanto o início como o fim. Hoje, na minha e na sua vida, ele ainda é o início. Mas ele ainda não se tornou o fim. Entendeu? Ficou claro? Por que ele ainda não tornou o fim? Porque nós ainda não fomos preenchidos de toda a plenitude. Uma vez que ele nos preencher de toda a plenitude, Apocalipse 21, e tudo está feito. Então aquele que começou a boa obra vai concluir, porque é ele mesmo que disse tudo está feito. Eu sou o primeiro, o alfa e o ômega. O ômega é isso aqui inteiro. O princípio e o fim. Senhor Jesus, é isso, irmãos. Tinha mais coisa,
Eu queria tocar lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, na criação do homem, como o início da plenitude de Deus na terra. Mas por causa do tempo, nós encerramos por aqui. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Vamos ruminar ainda essa palavra e enriquecer, né? Enriquecer o que o Senhor tem nos falado. Jesus é o Senhor.